E a gente vem registrando aqui na TV Pajuçara muitas ocorrências de graves acidentes de trânsito. Foram 3 casos com morte em menos de um mês só na capital, né? E também 3 casos, nesses 3 casos, a punição para os motoristas sempre foi diferente. Para entender melhor a lógica de prender ou não prender o motorista imprudente que causou um grave acidente, nós vamos falar agora pela internet com o advogado criminalista Hugo Trauzola. Ele está conosco pela internet e tira essas dúvidas. Boa noite, doutor. Recentemente a gente teve 2 casos, de embriaguez ao volante com atropelamento e morte. No caso do bancário, que foi na Fernandes Lima e que completa na semana que vem já um mês, ele foi preso, continua preso. E no caso do secretário de Saúde lá de Santana do Ipanema, que era secretário à época, ele está respondendo em liberdade. Por que isso acontece? É a questão do juiz ali na audiência de custódia que decide caso a caso? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Edson, o que a gente precisa ter em mente é que esses homicídios que ocorrem na direção de veículo automotor, em regra, eles são homicídios culposos. Inclusive, é tipificado especificamente no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 302, que ele trata sobre esse crime. Ou seja, a regra geral é homicídio culposo. Entretanto, o magistrado pode fazer uma análise detalhada daquela situação e pode entender que aquele caso não se deu um homicídio culposo, e sim um dolo eventual, que aquele agente ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. Agora tem que ser uma análise, Edson, bem minuciosa, porque a linha é bem tênue do que seria uma culpa consciente e um dolo eventual. A culpa consciente seria aquele agente, ele prevê aquele resultado, mas ele acredita que ele não vai acontecer. Por exemplo, o cidadão ele vai em um bar, ele bebe, ele sabe que está com a capacidade psicomotora reduzida devido ao álcool, ele assume aquele risco, mas ele acredita que não vai acontecer, porque é um caminho que ele já pega há anos, ele acredita que tem habilidade, e de repente acontece o acidente. Isso é uma culpa consciente. Já o dolo eventual é diferente, já é aquele cidadão que ele ingere bebida alcoólica e ele pega um veículo automotor e ele não se importa com o resultado meio que como se ele pensasse, eu vou dirigir, se eu matar alguém, eu não estou nem aí se isso acontecer. Aí, essa diferença, ela é muito sutil e, dependendo da situação, é que o magistrado ele vai analisar o caso concreto. E, de fato, para não deixar isso na mão do magistrado, teria que haver uma mudança na lei? Se ter alguma previsão legal, por exemplo, para já enquadrar no homicídio doloso, no caso? Assim, óbvio que deveria ter uma mudança legislativa, mas o que a gente vem percebendo na prática, Edson, o que é que os magistrados têm feito? Quando há vamos dizer assim, uma imprudência exacerbada, normalmente o magistrado ele começa a olhar esse crime aí como o dolo eventual. Por exemplo, o cidadão que está embriagado, que está em alta velocidade e que fura sinal vermelho, é um dos exemplos que pode se configurar isso, um dolo eventual. Mas, como eu falei anteriormente, a linha é muito tênue, existem muitas dúvidas, o tema é muito polêmico, inclusive os tribunais superiores ainda se atrapalham muito no julgamento do que seria uma culpa e um dolo eventual. Porque a regra, Edson, a grande maioria das pessoas que bebem e dirigem, ela não tem aquela vontade, aquele ânimo de pensar, olha, eu vou sair e vou dirigir, se daqui para minha casa eu vou matar alguém, eu não estou nem aí. A regra geral não é essa. A regra geral é que as pessoas bebem e acham que têm condição de dirigir e que acabam cometendo um homicídio por uma imprudência. Pois é, e aí a gente acaba tendo vítimas e mais vítimas repetidamente no trânsito. Então, assim, é uma questão que deve ser analisada, ou seja, se tem que mudar a lei, uma legislação, a gente tem que cobrar dos nossos políticos lá em Brasília, porque a mudança vem de lá para cá, e, claro, reforçar sempre que, por mais que você ache que você vai ter consciência, que o caminho é perto, você pode se envolver, você pode matar alguém. Então, para evitar isso, o ideal é não misturar bebida e direção. Não é isso, doutor? É verdade, Edson. Inclusive, a gente tem percebido que esses crimes
na direção de veículo automotor, tem causado uma revolta na população. E se um cidadão desse que cometeu esse crime, ele vai a um tribunal do júri por ser reconhecido que foi um crime doloso, ele tem grande chance de ser condenado. E a diferença, Edson, dos crimes, ela é abissal. No crime de homicídio doloso, ele vai de 6 a 12 no homicídio simples e de 12 a 30. Já no homicídio culposo, ele vai, nesse caso específico aí, de 5 a 8 anos. Aí, então, a gente tem homicídio culposo na direção de um veículo automotor de alguém que tenha ingerido bebida alcoólica, de uma pena máxima de 8 anos, e já o homicídio doloso, a gente vai ter uma pena máxima de 30. É verdade, uma mudança grande aí, a gente tem que ficar sempre de olho. O ideal é justamente não misturar bebida e direção. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, uma boa noite. Estou à disposição.